Quando o cantor Cazuza assumiu que estava com AIDS em 1989, o Brasil não sabia quase nada sobre a doença. Assustada, a população precisou rever seu comportamento sexual e aprender a se proteger do mal, capaz de tirar de cena famosos e anônimos. Com o passar dos anos, o debate sobre a AIDS perdeu destaque. Em parte pela evolução do diagnóstico, do tratamento e da maior quantidade de métodos preventivos. Em parte pelo distanciamento entre esta juventude e aquela que perdeu não só Cazuza, como também Freddie Mercury, Renato Russo e tantos outros. Segundo a UNAIDS Brasil, desde 2007, 43% dos casos notificados aqui são de jovens entre 15 e 29 anos. Além disso, todas as semanas, 7 mil mulheres de 15 a 24 anos são infectadas no mundo. O Opinião Pernambuco de hoje vai conversar sobre o aumento da AIDS entre os jovens. Para isso, convidamos Diego Guedes, infectologista do Hospital Oswaldo Cruz e professor da UFPE. François Figueiroa, médico sanitarista do Programa Estadual de IST-AIDS e Hepatites Virais. E também Vladimir Reis, coordenador do Grupo de Trabalhos em Prevenção Positivo, o GTP+. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, muito bem-vindos hoje à Opinião Pernambuco. Obrigada por terem aceito o nosso convite para estar aqui hoje debatendo essa doença que já assustou tanto, mas parece que agora os jovens, principalmente, que são tão conectados, tão informados, estão vacilando um pouco aí na prevenção, doutor Diego. Isso, boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite. Exatamente. Apesar de ser uma doença que já tem um certo tempo, 40 anos já da epidemia, né? Muito se conhece, já tem muitos estudos sobre tratamento e tudo mais, mas mesmo assim, recentemente a gente viu o aumento do número de casos de pessoas mais jovens, principalmente com HIV, né? Isso. Doutor François, boa noite. Boa noite. Para a gente começar a conversa, vamos falar da diferença entre ter HIV e AIDS. Qual é a diferença quando a gente fala uma coisa que a pessoa tem um HIV e quando a gente fala que a pessoa tem AIDS? Quando uma pessoa tem HIV, ela tem apenas a infecção pelo vírus, né? O vírus HIV que entra no organismo e rapidamente começa a se multiplicar, né? Então, essa infecção pode traduzir alguns sintomas logo no primeiro mês, que a gente chama de infecção aguda, mas geralmente isso passa desapercebido. Depois entra num período silencioso, mas que a infecção continua no organismo, mas essa infecção e essa multiplicação do vírus vai diminuindo a imunidade das pessoas, porque o vírus, para se multiplicar, utiliza células de defesa do organismo. A imunidade cai e a pessoa vai lá na frente adoecer se não tiver tratamento, logicamente. Vai adoecer. Aí, nesse momento que aparecem as doenças oportunistas, é que é definida essa pessoa como doente de AIDS, ou a pessoa tem AIDS. Então, tinha infecção, o exame dá positivo, então chama-se também soro positivo, ou portador do HIV, ou pessoa vivendo com HIV. E logo em seguida, né, que não é tão seguido, né, isso leva em média 8, 10 anos para acontecer, doente de AIDS. Aí já é bem diferente a condição de um e de outro, né? Agora, Vladimir, uma pergunta. O jovem, a gente falou aí de duas idades, né? Entre 15 e 29 e entre 15 e 24 anos, essa idade aí que é considerada a população jovem. O jovem tem uma coisa assim de muita onipotência, de não vai acontecer comigo, só acontece com outro, ou qualquer coisa eu dou um jeitinho, eu me viro. Isso atrapalha quando o assunto é HIV, na sua opinião? Boa noite.
Boa noite. Bom, a percepção do que a gente tem recebido de pessoas que se diagnosticam HIV positivas, a gente percebe que não é necessariamente a partir desse olhar. Tá? A gente percebe que faltam ações de prevenção junto a populações de maior vulnerabilidade. Essa população jovem de maior vulnerabilidade é 69% da população que está pegando HIV, né? São jovens e adultos jovens. Então, essa população, ela não vivenciou a epidemia, a mortalidade, né? A gente vivenciou todo esse momento. Então, isso dificulta para se prevenir diante quando você desperta para a sua sexualidade. Se você não tem diálogo na sua família de falar sobre sexualidade, ainda fica muito mais difícil. E dentro, pegando um gancho aí, ele falou de população mais vulnerável. Se usa também, eu lendo, né, sobre o assunto, grupo de risco. Isso é correto utilizar? Existe realmente um grupo de risco ou isso não existe mais? Doutor Diego? Essa é uma nomenclatura que não é mais usada. Existem populações que alvo, né, em relação são mais vulneráveis, na verdade, como foi falado, mas a gente não fala mais grupo de risco, né? É importante lembrar também que boa parte dessas pessoas que estão se contaminando com HIV, mais um motivo da vulnerabilidade são pessoas com pouca escolaridade ou nenhuma escolaridade. Isso reforça a questão do diálogo e da questão da educação, que não é só ter em casa também importante, mas a própria educação formal também dentro das escolas, pensando na prevenção também dessa epidemia. Para tentar evitar que difere isso, né? do início da epidemia, né? Sim. Quando quase a totalidade dos casos acontecia em pessoas com nível de escolaridade alto. Hoje a gente está vendo o contrário. Né? O nível de escolaridade é um indicador do nível econômico dessas pessoas, né? Então, a gente vê pelos dados epidemiológicos, seja do Estado ou do Brasil, a nível do Ministério da Saúde, que essa população fica mais vulnerável. Sim. Dá para traçar um perfil de quem é essa população hoje, Vladimir? Olha, como você bem falou, a gente diria de 20 a 39 anos. O jovem e o adulto jovem, eles são mais vulneráveis. O despertar da sexualidade possibilita o avanço da epidemia na perspectiva de que não há ações de prevenção ou de conversar sobre sexualidade dentro da sua própria residência, com a família ou nas escolas. Então, isso, quando desperta a sexualidade, a pessoa não foca muito essa perspectiva de prevenção, seja o HIV ou a outras ISTs. Ainda existe também aquela ideia de que uma pessoa malhada, com um rosto bonito, nunca vai ser soro positivo. O jovem também tem essa tendência a julgar por isso? Tem aquela frase que a gente sempre fala também, quem vê cara não vê AIDS, né? E isso realmente é uma verdade, não só em relação a porte físico, musculatura, mas inclusive a idade também. A maioria das pessoas, como foi comentado aqui, são adultos jovens, mas idosos também, muitos são diagnosticados com HIV e por serem idosos, muita gente não lembra que eles podem ter também, ainda mais hoje com a vida sexual ativa por mais tempo de vida, então não é só questão de aparência, assim, tem os sinais, tem sintomas, se ocorre relação desprotegida, tem que se testar, não tem essa de se é aparentemente saudável ou não, mas relação desprotegida é risco para a contaminação. Eu acho que essa questão de ser uma infecção silenciosa por um longo período é o que dificulta toda a prevenção, né? Porque, assim, geralmente as pessoas querem fazer prevenção se nota alguma coisa, né? E não vai notar nada, não tem nenhum sinal, não tem nenhum sintoma durante um longo período que vá externamente dizer que essa pessoa, ou pela aparência, vai dizer que essa pessoa tem HIV. Então, quando essa aparência vai mudar, já se passaram alguns anos, né? Então, tudo que tinha de ocorrer de transmissão ocorreu até porque a própria pessoa não sabia que tinha HIV. Daí a gente falar da importância da testagem. Sim, né? sim. Então, qualquer pessoa que é sexualmente ativa devia fazer esse teste, não só de HIV, como de sífilis e de hepatite, no mínimo uma vez por ano. Né? Se é mais traquino, então deveria fazer até de 6 em 6 meses. Né? Então, se expõe mais, faz com mais frequência. Mas, pelo menos, do jeito que a gente se preocupa com colesterol, e deve se preocupar de estar medindo
triglicerídeo, medindo pressão e glicose, a gente também tem que fazer os testes e os profissionais de saúde têm que lembrar de pedir esse teste. Sim. Não verdade. esperar que tenha um sinal para pedir o teste. Você tem que pedir o teste como o cara veio porque torceu o dedo. Então aproveita para falar colocar. sobre a vulnerabilidade e pedir o teste de sífilis e de HIV, porque pode ser aí o diagnóstico precoce que faz toda a diferença no manejo dessa infecção. É importante falar, né, porque as pessoas, necessariamente, as que vivem com HIV nas comunidades, as que vivem doentes de AIDS, normalmente as pessoas têm um estigma muito forte, né? Você veja, eu vivo com HIV há 26 anos, né? Coordeno uma instituição de pessoas vivendo com HIV. Então, é importante que as pessoas percebam que as pessoas vivendo com HIV são iguais a elas, né? Independente de serem fortes, olhos azuis, bonitas, feias, mas são iguais a elas. A questão que a gente tem que repensar e tem que se qualificar nesse sentido é justamente que a maioria pega através da relação sexual desprotegida, né? Então, a gente precisa perceber a necessidade do cuidado da saúde nesse sentido. O que é engraçado, porque se a gente comenta que essa mesma juventude não viu Cazuza, né, Fred Mercury e Renato Russo morrerem e mudarem de aparência, mas na hora de julgar, eles julgam que a pessoa que tem AIDS tem aquela aparência, né? É um pouco paradoxal, não é, doutor Diego? Tem um perfil, assim, ainda, claro, se você vai fazer um olhar de uma pessoa, se você for numa enfermaria, por exemplo, pessoas internadas porque abandonaram o tratamento ou qualquer coisa do tipo, infelizmente sim, ainda existe, que é outro perfil de você vai num consultório, num ambulatório, são perfis diferentes. Então, muito o que a gente vê hoje em dia, assim, pelo menos no público em geral, vê as pessoas realmente vivendo bem, que é o objetivo, inclusive, do tratamento, e se consegue. Talvez por isso também, mas esse outro lado ainda existe, infelizmente, são as pessoas adoecendo e morrendo, tuberculose, AIDS e tudo. Então, não é as mil maravilhas, não. Se tem tratamento, tem controle, mas tem esse outro lado também que ainda é bem triste. Né? Que aí são as vulnerabilidades que o Vladimir já levantou, né? Então, são pessoas que são extremamente vulneráveis. Quer dizer, você pode até ter o conhecimento, querer fazer o teste, não tem acesso ao teste. Quer dizer, o serviço de saúde está disponível, está lá, né, acolhendo essa pessoa, né, para que tranquilamente ela possa se submeter, né? A questão ao exame, ao teste. A questão do preconceito, então a pessoa fica com medo de ser discriminada pela própria família, pelo trabalho, pela escola, então é melhor que eu não saiba. Tem essa sensação que é melhor que ela própria não saiba, né? Tem alguns profissionais também com pudor ainda de pedir também, de falar, na verdade a gente tenta fazer que isso se torne uma naturalização do teste, mas não uma banalização da doença. Então, é pedir, como você falou, vamos pedir um teste de glicemia, vamos pedir um teste de HIV também. Ah, meu Deus, por quê? Não, é um teste de rotina, é importante, se teve relação desprotegida, testar. Então, naturalizar esse tipo de diálogo também entre os profissionais, entre as pessoas, é importante também na questão da prevenção. Né? É importante ressaltar também que muitos morrem devido ao preconceito e à discriminação. Se a gente, enquanto pessoa vivendo com HIV, pudesse dizer nas comunidades que vive com HIV e a comunidade acolher as pessoas, a gente poderia despertar um sentido maior da prevenção. Porque essa é uma grande barreira ainda. A gente fala no início da epidemia, aquela grande mortalidade, a gente vê hoje que o preconceito e a discriminação ainda é muito presente, né? E nas populações de maior vulnerabilidade fica extremamente vulnerável, porque você tem o convívio familiar, tem o convívio da comunidade, e quando você se desperta, que se percebe com HIV ou com AIDS, aquelas pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizades, do ciclo familiar, não lhe acolhem, né? Esse é um grande parâmetro ainda, é uma dificuldade. Doutor François, eu tenho um dado aqui que Pernambuco tem uma taxa de detecção de 19,3 para cada 100 mil habitantes e que é o menor coeficiente desde 2009. Agora, desde 2014 para cá, vem acompanhando o que está acontecendo no restante do país. Os casos para jovens, os casos entre jovens está aumentando. Já tem alguma ação direcionada? Vem um novo governo que começa aí ano que vem, já estão pensando em mudar alguma coisa?
esses dados estão sendo analisados no Estado? Como é que está a situação? Esses dados são analisados, né, são publicados, inclusive foi publicado o último boletim recentemente, agora no 1º de dezembro. Geralmente a administração pública que dificulta um pouco, porque essas ações de prevenção, como o Vladimir já falou aí da necessidade, elas precisam ser adequadas àquele público que mais vulnerável, né? Então isso tem sido constante, né? E é difícil porque assim, horário de trabalho, como é que você vai trabalhar uma população que sai à noite? Como é que você vai trabalhar uma população periférica? Então isso é preciso que se crie estratégias, né, e mecanismos que possam falar uma linguagem direta, e o que a gente está vendo, de um modo geral, no país é uma dificuldade de se falar de sexualidade, de discutir isso em ambiente de trabalho ou na escola, que seria o lugar mais apropriado. Mas mesmo assim, como trabalhar com profissionais do sexo, né, seja masculino, seja feminino? Como trabalhar com travestis, como trabalhar com população trans, como trabalhar dentro dos presídios, né? Como trabalhar com o próprio jovem, né? Que se não vai trabalhar na escola. Então, e que linguagem utilizar, porque não é só a questão do folder, né? Não é só a questão do cartaz. Então, as redes sociais estão aí, a gente viu. Pois é, essa era a minha próxima pergunta, porque hoje não está faltando a iniciativa pública chegar, de repente, no YouTube, nos aplicativos de relacionamento, que hoje os jovens também se conhecem uns aos outros por esse caminho. Não está faltando mudar essa abordagem? Eu acho que é importante a gente ressaltar que a gente está na 4ª década da AIDS, né? O Brasil foi uma referência para o mundo na luta contra a AIDS, né? Cadê os editais públicos nas 3 esferas de governo? Será que hoje, por serem populações mais vulneráveis, não se há um interesse maior quando eram populações de nível social e econômico mais elevado? A gente precisa estar falando isso porque, infelizmente, é o que a gente se depara. Hoje, no estado de Pernambuco, praticamente só 2 instituições atuam efetivamente com populações mais vulneráveis. Mas cadê os editais públicos anuais? Porque para você ir para um local de trabalho de profissionais do sexo, necessariamente tem que ser de madrugada. Tem a questão da educação de pares. Você tem que qualificar educadores para que conversem a mesma linguagem daqueles, porque é assim que se aprende a perspectiva da prevenção ao HIV. Vou pedir para você falar mais sobre educação de par no próximo bloco, pode ser? Vamos para um curto intervalo, hoje falando sobre o aumento da AIDS entre os jovens. E não se esqueça, o número do WhatsApp para perguntas ou comentários é o 819-8830-7098. Voltamos já. Opinião Pernambuco de hoje discute o aumento da AIDS entre os jovens. Para participar desta conversa, convidamos Diego Guedes, infectologista do Hospital Oswaldo Cruz e professor da UFPE. François Figueroa, médico sanitarista do Programa Estadual de IST, AIDS e Hepatites Virais. E também Vladimir Reis, coordenador do Grupo de Trabalhos em Prevenção Positivo, o GTP+. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp. Anote 98830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Eu vou começar esse segundo bloco. A gente pegou um trecho de um vídeo que está no YouTube de um canal de uma pessoa chamada Yasmine Saboia, que ela pegou depoimentos de jovens que vivem com AIDS. Eu tenho 28 anos hoje, eu descobri que eu tinha HIV há 7 anos atrás, eu tinha 21. Foi um sexo casual, uma vez só, sem preservativo. Foi muito impactante no primeiro momento e hoje viver com HIV, para mim, é superar os limites dos preconceitos que as pessoas tem referente à falta de informação do que é ser soro positivo e conviver com uma pessoa soro positiva, lutando com isso todos os dias e não me permitindo deixar de viver por causa do preconceito que gera morte social, mas lutando e vivendo dia após dia em busca da minha felicidade. Fui casada, né?
com um rapaz que eu não sabia que ele era usuário de drogas. Tive 2 filhas desse casamento e com nascida Renata, nós descobrimos que ela estava com uma pneumonia, achando que era pneumonia, que era uma tuberculose. E uns 5 dias depois, fizemos um exame na outra filha, constatou que estavam nós 3 com AIDS. Eu vivo cada dia como se fosse o último da minha vida. E eu tento passar isso para minhas filhas, que a gente tem que viver muito, respeitando sempre. Elas sabem o que eu falo para elas. E uma coisa, eu não sei se eu vou poder falar isso, que eu exijo delas a medicação, que elas falham muito. E o meu medo é assim, delas contaminarem uma pessoa. O meu medo de coração, menina. Eu não tenho nem medo de morrer, mas eu tenho medo delas contaminarem alguém, que é muito triste. Quando minha tia faleceu, minha tia que tomava conta de mim, minha mãe já estava morta. Aí eu fui ser internado, que daí eu descobri que eu era soro positivo, que daí que minha mãe tinha passado para mim. E de lá do Getulinho, eles me encaminharam para o CPN, que de lá foi a doutora Cida que conversou comigo. Aí de lá, eles falaram que a partir daquele momento eu teria que estar tomando remédio a partir de todos os dias, que isso ia melhorar a minha vida. Aí eu concordei, não foi nenhum pesadelo, mas eu só tinha dificuldade mesmo de estar tomando remédio. Isso é um ponto que eu queria tocar. A mãe fala do medo que ela tem que as filhas transmitam o HIV para outras pessoas. E eu pergunto, doutor Diego, uma pessoa que toma o coquetel, como vocês chamam, né, isso, com regularidade, que se trata de verdade, que passa a ser, então, carga viral indetectável, essa pessoa ainda transmite o HIV sexualmente? Ela precisa estar indetectável, mas pelo menos 6 meses mantida essa indetecção no sangue. Aí, a partir daí, já é provado que ela não tem risco de transmitir para outra pessoa. Mas essa reforço é importante, não é só estar indetectável, mas é permanecer indetectável por pelo menos 6 meses. E aí sim, e tomando a medicação sempre de forma certinha, regular. É o prazo mínimo que vocês dão para dizer. Mas ainda existe muito estigma, né, em cima disso. Né? Eu até percebo que a mãe tornou um estigma a vivência com HIV, né? Talvez o serviço não tenha acolhido, talvez as informações não foram bem propostas para ela, porque você veja, a mãe coloca, né, esse temor. Se ela sabe que se ela tomar a medicação, ela tem uma vida saudável, a continuidade da vida acontece. A gente trabalha, a gente vivencia, a gente namora, a gente casa. Não há essa preocupação, mas você precisa ter uma cultura de tomar a medicação, como o médico fala, é uma rotina, realmente é uma rotina. Mas é bem diferente de como era no início da epidemia, né? Nós tomávamos 20, 18 comprimidos por dia, hoje toma 1 ou 2, né? E mantém-se o controle do HIV. Aí uma pergunta que eu tenho, doutor François, desculpe interromper. Por que sempre é mais de um comprimido? É porque o vírus ele pode se modificar ainda? É por isso que sempre se coloca mais uma droga? Eu não sei se o termo correto é modificar, mas é para que haja uma maior atuação em cima do vírus? Na realidade, daí o nome coquetel, porque o que se usa mais comumente é a união de 3 drogas diferentes para atuar em mecanismos diferentes da multiplicação do vírus, porque a única coisa que o medicamento faz é impedir que o vírus se multiplique. A gente não tem como tirar o vírus de dentro do organismo até agora. Espero que ainda tenha. Como também tem pesquisas novas utilizando apenas 2 drogas e utilizando apenas uma droga. Mas isso a gente vai chegar. Hoje a gente utiliza normalmente 3 drogas, né? Então já é o nome coquetel. Agora, preciso dizer que tecnicamente a gente evoluiu muito em tão pouco tempo de epidemia, né? Porque numa doença nova, 30, 40 anos, não é grande coisa para você desenvolver. Sem saber nem o que era no início, depois saber que era um vírus, depois diagnóstico do vírus, depois intervir, né? Hoje, tecnicamente, não precisava ninguém morrer de AIDS.
né? Sim. Mas eu acho que o que mais mata hoje é a questão do estigma e do preconceito, que faz com que as pessoas não consigam, se retraiam, não façam prevenção, depois não busquem o diagnóstico e uma vez com o diagnóstico não conseguem chegar até... Logicamente que a gente precisa melhorar muito o sistema de saúde, né? Assim, o acesso, o acolhimento, a rapidez com que o medicamento vai chegar e não faltar, etc. Mas, assim, a gente razoavelmente tem isso generalizado em todos os estados brasileiros. Sim, né? sim. E é preciso que se lute também para que seja mantido isso, né? Porque é um Vamos falar programa disso que... também. Eu acho que é importante ressaltar que hoje o jovem, quando ele descobre a sorologia positiva ao HIV, ele fica com uma série de dúvidas de como ele chegar para a família para falar, de como ele chegar para os amigos dele do colégio, da escola, das amizades, do convívio dele. Isso para a gente é extremamente importante. Por quê? Porque tomar a medicação e manter-se indetectável é intransmissível também, mas também mantém a qualidade da vida dele, entende? E isso é extremamente importante, porque como a gente faz testagem lá de HIV também lá na instituição, a gente percebe o quanto ele fica preocupado de falar para a família. Sim. De quanto ele fica preocupado de falar para a comunidade. Então, muitas vezes ele se retrai, ele não vai tomar a medicação, ele espera, então aí ele começa a ficar doente. E aí vem até uma depressão, Sim, né? Porque toda uma situação dessa sem repartir, acho que a pessoa também não deve ficar com o emocional muito em dia, né? Claro, ele inicia a sua vida sexual e se depara com o HIV, né? O HIV não tem cura, mas tem acolhimento. Sim. Eu acho que é importante ressaltar, eu como vivo com HIV há 26 anos, que esses jovens tomem a medicação, procurem o Sistema Único de Saúde, né? O programa de AIDS, porque ele possibilita a gente dar continuidade à nossa vida. E não é esperar para buscar o diagnóstico, né? Não é esperar sentir alguma coisa para buscar o diagnóstico. É sexualmente ativo, faça uma vez por ano o diagnóstico. A Secretaria de Estado, né, o programa estadual, a Secretaria Estadual de Saúde, treinou os técnicos de todos os municípios, da regionais de saúde, de todos os municípios. Hoje, todo município de Pernambuco recebe testes rápidos, né? Que é uma tecnologia bastante... Isso que eu ia perguntar. As formas hoje de testagem também tem punção oral e punção digital, não é isso? Teste de farmácia... Sim. Teste de sangue, né, que é o que se faz em laboratório. Tem mais algum que eu estou esquecendo? O mais prático é esse que você com furadinha no dedo. Ou então com suave, né, oral e consegue fazer o... E sai rapidinho esses, né, o resultado desses. 15 minutos. O que eu acho que é mais importante dentro das perspectivas dos testes feitos com outra pessoa também é a questão justamente do resultado, né? Sim. O resultado é um impacto que muitas vezes não é positivo você recebê-lo sozinho. Sim. Eu acho que é importante ter essas estratégias de comprar na farmácia, fazer o teste. Mas tem muitas pessoas que não têm essa condição de se perceber dentro desse lugar. Por isso que é importante fazer o teste de fluido oral, esse que busca. É importante a gente ter um acesso com uma outra pessoa que tenha o conhecimento, como bem François falou. Todos os municípios do estado de Pernambuco têm essa facilidade de fazê-lo, né? Agora, por que o protocolo pede que a pessoa seja testada 2 vezes para realmente qualificá-la como tendo HIV? É um protocolo? Isso é um protocolo do Ministério. Na verdade, são 2 vezes porque são 2 métodos diferentes. Então, certo. Pode ser o teste rápido, como mais outro teste por outra metodologia. Então, ele só reforça a confiança do primeiro teste. Sim, sim. E aí... Então, de repente, ela pode fazer o teste rápido, em dando positivo, esse segundo teste ela já ia acompanhada de alguém, né, para não estar só, ou já procurar um médico e já ir para esse segundo momento com alguém. Lá né? na instituição a gente acompanha até a primeira consulta, né? Certo. Porque tem todo esse impacto do resultado, né? E até esse ponto de chegar ao serviço de saúde. A gente acompanha quando dá o teste positivo. Agora a gente está chegando no finalzinho desse bloco. Doutor François, dá para falar rapidinho da PrEP e da PEP?
PrEP, vamos lá. A principal prevenção que a gente tem para fazer contra uma infecção sexualmente transmissível, e a gente está falando aqui do HIV, é o uso do preservativo. Né? Porque se tem troca de líquidos sexuais e contato de mucosas, a gente tem possibilidade de transmissão. Sim. Né? Então, a gente, vamos dizer, você esqueceu a camisinha, a camisinha estourou, você se furou, fez alguma coisa, né? Se expôs de alguma maneira, então teve uma exposição que tem a possibilidade de infecção, existe um outro mecanismo de prevenção que se chama PEP, profilaxia pós-exposição. Certo. Então, eu estava muito animado, não usei camisinha, ou então a camisinha estourou. Tenho 72 horas para procurar um serviço de urgência, e aí vou tomar um antirretroviral por 28 dias, o que vai diminuir, se por acaso o vírus entrou no meu corpo, a diminuir o risco de eu me infectar. Certo, ainda tem esse prazo aí de 72 horas, né? Prazo de ouro esse, horas, né? Não pode vacilar. Quanto menos horas, melhor. Né? Ideal é que seja feito nas primeiras 2 horas. Agora, tem uma nova, e aí isso tudo se chama prevenção combinada. Então, camisinha, PEP, PrEP, né? Prevenção combinada. Testagem e tal. Então, a PrEP seria uma pessoa que tem uma vulnerabilidade muito alta, na rotina da vida dessa pessoa tem uma vulnerabilidade acrescida para a infecção e toma esta medicação preventivamente. Então, eu não tenho HIV, mas eu tomo antirretroviral todo dia, porque na minha rotina de vida eu estou com muita frequência me expondo ao HIV, eu tendo a possibilidade de me expor. Daí eu tomo rotineiramente para evitar a infecção. Isso chama PrEP. Certo. Profilaxia pré-exposição. Então tem a pré e a pós, né? E aqui em Pernambuco essa PrEP é oferecida no Hospital Oswaldo Cruz, no site do Hospital Oswaldo Cruz. Aqui no Recife, no interior não tem nenhum lugar no interior não, mas que chega. está sendo estudado com o Ministério a possibilidade de ampliação dessas unidades que ofereçam PrEP. E a PEP? Já está disponível? Essa que é de 72 horas? Está já interiorizada dentro de todos os municípios, sede regionais, tem PrEP. Certo. Eu acho que é importante também falar que a PrEP ela iniciou agora há pouco, né? Certo. Agora em fevereiro. Ela está em implementação ainda no Brasil, né? Uhum. Eu acho que é importante também, quando a gente fala da população vulnerável, essa que está nos escutando também, que ela pode ter acesso à PrEP, né? Procurar o serviço de saúde ou procurar lá a ONG. A gente encaminha lá para o Oswaldo Cruz, né? Ele tem toda uma atenção, vai ter todo um acolhimento, independente de que lugar ele venha. Eu acho que isso é importante. Com certeza. Vamos para o próximo bloco. A gente volta em poucos minutos, hoje tirando todas as dúvidas sobre o aumento da AIDS entre os jovens. Estamos de volta com nossa conversa sobre o aumento da AIDS entre os jovens, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Diego Guedes, infectologista do Hospital Oswaldo Cruz e professor da UFPE. François Figueroa, médico sanitarista do Programa Estadual de IST, AIDS e hepatites virais. E também Vladimir Reis, coordenador do Grupo de Trabalhos em Prevenção Positivo, o GTP+. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Antes de passar aqui, já chegaram algumas perguntas, mas antes de passar para as perguntas, eu quero comentar com vocês a seguinte afirmação do futuro ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Abre aspas, sexualidade é uma questão para ser tratada dentro de casa. Fecha aspas. Quero saber a opinião de vocês. Na verdade, sexualidade pode ser tratada em qualquer lugar, né? Dentro de casa também, na escola, na associação de bairro. Agora, lembrar que
por exemplo, muitos dos abusos sexuais de crianças e adolescentes saem dentro de casa. Então, essa criança ela precisa ter acesso à educação também sexual fora para perceber que está sendo abusada. Então, é um dos pontos que é importante. Não é só dentro de casa, não. É em todo lugar que é possível discutir. Escola e Tem um dado, mais. inclusive, que as meninas, principalmente pelos próprios pais e por padrastos, né? E aí, de repente, a escola era o lugar que ela podia levar isso a debate, Vladimir, na sua opinião. A gente acredita que sim, porque esse discurso é um discurso extremamente conservador, né? A gente se depara com muitos jovens que têm famílias, vamos dizer assim, evangélicas, né? Que se deparam com HIV e a gente acolhe da mesma forma, entende todas as dificuldades dele, porque se mantém um olhar distinto à sexualidade, né? A gente, enquanto adulto, a gente, enquanto jovem, a gente sabe que quando sai dessa fase e passa para a adolescência, a gente desperta a nossa sexualidade. Se a gente tiver a escuta do pai ou da mãe, seja um dos dois, até melhor, né? A gente poder dialogar, o que é que está acontecendo, pai? O que é isso? Mas muitas vezes essa iniciativa não se tem dentro da residência, né? A gente tem ainda um ambiente bastante conservador nesse sentido. Então, isso dificulta para o jovem. Vai dificultar mais ainda. Conservador nisso. Né? Bote conservador. Discutir sexualidade não é ensinar a fazer sexo. Né? Nenhuma criança que vai ter adequadamente, numa linguagem adequada, numa metodologia adequada, uma discussão e um aprendizado sobre sexualidade, uma reflexão sobre sexualidade, não vai fazer sexo, né? Pelo que a gente vê em outras sociedades, pelo contrário, até a idade média de início de atividade sexual aumenta. Né? Quando ela tem isso mais não informação. pode ser só uma questão de família, porque a gente sabe que a maioria das famílias, inclusive daquela população mais vulnerável, são famílias um pouco que não tem tanta estrutura, né? E nem tem capacidade para fazer isso. Então tem que haver a somação de esforços. Então, na família vai ser discutido, na escola vai ser discutido, né? Essa questão. E com isso, a questão da vacina, quer dizer, tem a vacina da HPV, o povo vai alguns pais achar que porque a menina vai tomar a vacina da HPV, quer dizer, vai transar mais cedo. Não tem nada, a menina sabe que está tomando uma vacina apenas, que vai protegê-la de algumas doenças. Claro. Né? Então, tem uma pergunta aqui de Isídio, aqui do Recife. Boa noite, a medicação causa deformidade? Deformidade. Eu não sei exatamente o que ele queria se referir, mas uma das coisas que a gente pensou aqui poderia ser em relação à lipodistrofia, talvez, que é quando a gente perde um pouco das gorduras naturalmente onde estão bochecha e aqui da testa. É uma medicação que era usada no início, que é o AZT, a gente não usa mais de primeira escolha. Ela, assim, com o longo período de uso, ela poderia, algumas pessoas, causar isso. Se é isso que ele se referia. Não sei se isso pode Eu acho que é importante ressaltar também que eu acredito que seja isso, né? Eu vivo com HIV, sei disso também. Mas, assim, na Universidade Federal de Pernambuco tem uma clínica de ginásticas que é justamente para reduzir a lipodistrofia, porque a gente perde gorduras, não necessariamente com os medicamentos mais novos, mas os mais antigos geravam muito mais isso, né? E algumas pessoas que vão tendo, ele já substitui, inclusive, o medicamento para poder evitar que isso piore, no caso. Cícero Eduardo, de Camaragibe. A cura da AIDS é uma possibilidade ou o limite é o tratamento para uma sobrevida? Aí ele faz um comentário depois dessa pergunta. Porque é uma doença extremamente indesejada, entretanto, a evolução científica costura um consolo apenas em lidar com o mal. Bom, eu acho que ele quer saber se a cura é uma possibilidade, na opinião, ou só existe um tratamento para uma sobrevida. A cura é uma possibilidade, é o que se almeja, né? É a meta de se encontrar a cura. Só que o HIV é um vírus extremamente difícil de se lidar com ele, extremamente mutante, versátil. Então, quando você quer atuar nele, está atuando na imunidade da pessoa também. Isso dificulta um pouco, mas lógico que se quer a cura e deve chegar à cura. Enquanto não chega a cura, a gente tem um controle da multiplicação do vírus dentro do organismo, com a utilização de medicamentos que hoje são extremamente eficazes e que com
muito menos efeitos colaterais do que no início. Os do início, né? Uma vacina terapêutica, para a gente, é extremamente importante. E eu acredito que se ele puder colaborar também nessa luta, né, de mobilização por uma vacina terapêutica, porque existe um grande investimento necessário para isso e uma vontade política também das indústrias farmacêuticas, né? Sim. Getro de Casa Amarela, vou para mais uma pergunta. Boa noite. Qual o risco real de transmitir AIDS pelo beijo? Aí eu me pergunto se ele fez essa pergunta porque a gente falou da pulsão da saliva. Vocês podem esclarecer? Fluido oral, né? O fluido oral, na verdade, o teste, Sim. ele detecta anticorpo, no caso, são células de defesa contra o vírus. Não tem detecção de vírus, de partícula viral. Então, não existe o risco de transmissão pelo beijo. Aí a questão do teste, né? Sim. Então, Isso não é precisa bom, ter medo. Isso é bom reforçar, né? Isso. Porque Certo. como o teste Exato. é feito esfregando o cotonete na Sim. gengiva, né? Para tirar dali um líquido e daí células que estão ali que vão ser colocadas no teste e detecta os anticorpos, né? Que são E não substâncias... o vírus. E não o vírus. Então não tem vírus na saliva. Assim como o teste rápido do sangue também detecta anticorpos, não detecta o vírus. Por isso que é o outro método de testagem, para saber se tem vírus mesmo. Sim, Aí, sim, aquela- sim. Agora, eu disse que ia deixar você explicar no próximo bloco, não deixei no passado. Educação de pá, Vladimir. O que é esse novo conceito? Olha, a gente está na 4ª década da AIDS, né? Uma das questões que foram mais pontuadas no início da epidemia foi justamente a importância da educação de pá. De que forma a gente vai chegar para as populações para falar sobre sexualidade, para falar sobre prevenção, né? Eu diria que muitos países, ao nível do Brasil e até países ricos, aprenderam muito com o nosso programa de AIDS em educação de pares, né? São educações de populações da própria população, profissionais do sexo. Facilitar um educador junto aos profissionais do sexo para falar a linguagem dos profissionais do sexo e aí possibilitar a prevenção. Entende? Então, essa facilidade, você veja, se você juntar as mães, né? Sim. E você mandar uma jovem adolescente falar sobre sexualidade, fica difícil de lidar com esse diálogo, né? Mas se você botar uma pessoa da idade próxima àquelas mulheres, elas vão conversar com maior facilidade. Então, a educação de pares, na perspectiva do HIV, ele tem essa função, né? É a possibilidade de conversar sobre aquele assunto. Agora, discriminar alguém com AIDS é crime. Você está cometendo um crime quando você discrimina alguém que é pessoa que vive com AIDS. Eu acho que até pode falar melhor, mas agora tem uma lei, né, mais recente sobre criminalização do preconceito contra o paciente. Acho que eles podem falar. Não sei se é lei ainda. Né, eu também não sei se é lei, né? Assim, bom, a gente tenta minimizar, mas ainda é uma incidência muito grande a questão do preconceito e da discriminação e da Sim. criminalização das Sim. pessoas. A gente, às vezes, vai numa residência em que a pessoa mora, é HIV positivo e já está doente, você pergunta onde ela está. Não, ela está estudando em outro estado, está estudando Sim. em outro país, ela está lá morrendo naquele quartinho lá atrás. Definhando, Não, literalmente, exatamente. né? A gente não pode tratar as pessoas assim, né? E as pessoas que a gente convive com tantos anos dessa forma... Pois E é. aí eu acho que a gente tinha que reforçar que não se pega AIDS, minha gente, porque a gente aperta a mão de outra pessoa, porque a gente beija outra pessoa, porque a gente senta na mesma cadeira que outra pessoa, Porque bebe trabalha com a pessoa, bebe né? água no mesmo copo, porque trabalha na mesma sala, porque o meu filho estuda na mesma escola que o filho de uma mãe que tem HIV. Não é nem a menina que tem HIV, né? É o filho de uma mãe que tem HIV. E as pessoas começam assim, tem que entender que não é assim, né? A gente pega se transar sem camisinha, porque transando e convivendo com atividade sexual com uma pessoa com HIV, tendo a prevenção, também não vai pegar HIV. Então, o convívio não vai passar HIV. Uma pessoa com HIV, uma mulher com HIV, ela pode pensar em ter filhos. Hoje isso já é uma coisa possível. E 2, se ela tiver um filho, ela pode amamentar? Para a mulher, sim, é possível ter filho, tem um E não acompanhamento transmitir. e não transmitir, exatamente. Tem todo um acompanhamento pré-natal, uma preparação para esse planejamento do parto, tudo, mas é possível sim. Mas em relação à amamentação, ainda não é possível. Realmente tem o risco de transmissão do HIV Pelo leite. Então,
Mas o SUS fornece leite. Os bancos de leite estão aí, né, para isso. Se for uma pessoa que não possa comprar o leite, então é fornecido leite até 6 meses. Ou seja, como é interessante, né? Posso ter um filho, mas não posso amamentar, né? É muito... Mas eu acho que a importância maior é você ter a continuidade da sua vida, né? Você se descobre jovem, uma mulher vivendo com HIV, né? Ela tem a vontade de ter filhos, né? Então, ela pode realizar essa vontade. Então, isso é uma perspectiva de vida, de continuidade desse lugar. Os cuidados são necessários, mas não só para elas, como para todas, né? Agora, Edivan, de Tegipió, meu nome é Edivan, moro em Tegipió, está faltando mais divulgação por parte do governo, pois na mídia raramente passa programa de prevenção, pois além da AIDS tem hepatite, sífilis, outras doenças transmissíveis. Lembre que o carnaval está perto. Vocês concordam com Edivan, de Tegipió? Eu só diria a Edivânia que a gente não só mantém relação sexual no Carnaval e no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, tá? As pessoas têm relações sexuais diversas todos os dias, então a prevenção ela tem que ser constante, isso aí é claro. Agora, construímos um programa que dá essa possibilidade. Precisa que as gestões, nos 3 níveis, tenham clareza do seu papel e utilizem o recurso que conseguimos com muita luta, né? Porque as pessoas que vivem com HIV, as pessoas que vivem com AIDS, foi que conseguiram esse programa de AIDS. Sim. Não foi nenhum partido ou legislador que se colocou dentro desse lugar. Então, a gente precisa respeitar isso, né? Sim. E quando... Isso é super importante, né? Assim, eu acho que a sociedade tem que se manifestar e tem que lutar na medida para garantir que tudo isso aconteça, né? E aconteça de maneira efetiva, com linguagem efetiva, com ações apropriadas para cada grupo da sociedade. Né? Agora, doutor Diego, quando tem alguém com sorologia positiva, o que é que vocês aconselham no sentido de quando ela deve contar ao parceiro, ou se ela não for casada, não tiver uma relação estável, se ela deve contar ou não? Qual é o aconselhamento de vocês nesse sentido, para alguém que é soropositivo? No geral, a gente orienta, recomenda conversar e se falar, assim. Claro, cada um tem um momento, não é uma regra dizendo tem que ser daqui a um mês, tem que contar, mas assim, reforçar e trazer segurança para ela realmente contar, de repente chamar o parceiro ou a parceira para vir junto numa consulta e tirar as dúvidas, esclarecer. A orientação sempre é conversar, até para dividir também responsabilidades, melhorar a qualidade de vida, até porque, se de qualquer forma tenha o peso, né, de estar com aquela informação e não... Assim, procurar informar sim, mas sempre respeitando o momento da pessoa. Ok. E uma outra pergunta, já é possível, então, continuando essa pergunta hoje, estar num casamento soro diferente ou soro discordante, não é isso, doutor François? Com certeza, não tem... Você pode explicar São vários casais no mundo e aqui no Brasil em que um tem HIV e o outro não tem HIV. E pode continuar uma vida afetiva, né, sem problemas, levando as medidas de prevenção. Como também, mais uma vez reforçando, se é um casal hétero e que deseja ter um filho, programando, planejando uma gravidez que vai ser tranquila. A gente tem 2 minutos. Eu vou passar a última pergunta para Vladimir e vamos ver se dá tempo da gente fazer as considerações finais. Mas eu não queria deixar de fazer essa pergunta a você, Vladimir. A AIDS ainda mexe muito com a reputação das pessoas? Olha, como eu iniciei o programa, né, eu me vi e mostrei-me da minha sorologia positiva, justamente para fortalecer as pessoas vivendo com HIV, porque a gente ainda sente uma dificuldade muito grande. Ora, você veja, a gente teve uma senhora HIV positiva que ela ficava na frente da instituição do outro lado, né? Mas ela não conseguia entrar na instituição, né? Porque ela tinha uma dificuldade muito grande. Era de ser vista e era jovem. Então ela ia para os bares, para as boates, para os clubes e arrumava namorado. Quando ela queria transar com ele com preservativo, ele não queria.
e ela ficava na dúvida e ficava com medo e não saía da relação, né? Então você veja como ainda é um peso a questão da sorologia positiva ao HIV. E a minha função nesse momento é mostrar à sociedade pernambucana que as pessoas vivendo com HIV são iguais a ela, que não discrimine, que acolha, né? Considerações finais, rapidamente, por gentileza, Eu doutor acho que é isso, François. é investir na prevenção e investir na luta para que nós continuamos com todas essas ações efetivas. Isso Doutor Diego. É isso aí também, assim, informação, divulgar sempre, testar, se testar, procurar saber se tem ou não e tratar. O objetivo sempre é saber que tem, tratar e manter carga viral indetectável. Isso é uma estratégia que a gente tenta implementar para ver se diminui também novos casos e então melhor qualidade de vida para todo mundo. E sempre a prevenção combinada também, né? Sempre não só utilizar. preservativo, até porque tem as outras infecções, tem gonorreia, tem sífilis, tem Isso. hepatites, então não é só HIV, né? Tem muitas outras também. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui conosco. O Opinião Pernambuco de hoje termina por aqui. Até o nosso próximo encontro.